Boa tarde, sejam todos bem-vindos à quarta jornada de língua portuguesa do Grupo Multidisciplinar de Investigações Linguísticas. Vocês assistirão agora ao minicurso O Sentido Construído nas Redes, Metáforas da Vida Virtual Cotidiana, ministrado pelo professor Dr. Gerson Rodrigues da Silva. Passo a palavra a ele. Tenham todos um excelente minicurso. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Tudo bem, né? Bem, vamos começar nossa atividade aqui com o minicurso. Eu queria me apresentar. Eu sou professor do curso de Letras da Universidade Rural, no campus Seropédica, né? Eu também coordeno o mestrado profissional em Letras, ainda coordeno, né? Com sede ali em Seropédica, né? Na unidade da Rural, né? O mestrado profissional ele tem, aqui no Rio de Janeiro, mais de uma unidade. Nós somos a UERJ, FFP, né? O FRJ e a Rural, somos unidades do Prof. Letras. Ele é voltado para professores do ensino básico. Então, nós vimos fazendo o trabalho aqui desde 2013, né, quando se iniciou a primeira turma. Estamos ainda na turma 6, ano que vem vamos iniciar a turma 7, e eu tenho coordenado durante esse período, né, o mestrado profissional em letras. Eu já estive com o GMIL, nos eventos das jornadas de letras aqui da Rural, o campus IEM, né, no ano passado. Em outra oportunidade também já estive com vocês. Eu faço parte do GMIL, junto com o professor Fernando também, que lidera o grupo. Eu tive outra oportunidade dando um curso também voltado para a linguística cognitiva, mas era construção de sentido em comédias de stand-up. Isso foi no ano passado, né, que eu trabalhei esse tema, faz um ano e pouco, acho que foi maio, que eu trabalhei com o pessoal do GMIL dando esse curso. Não sei se alguém participou desse curso aí, né, mas foi bem interessante porque as pessoas aprenderam um pouco sobre stand-up comedy, como os sentidos no humor ali ocorriam. Então, quando o Fernando me convidou para participar desse curso, eu fiquei pensando em algo que pudesse ser voltado a isso, né? Porque eu tive a oportunidade também de falar numa mesa redonda, mas sobre a construção de textos na rede. Na época eu falei sobre a construção de threads, né, no Twitter, e ali naquela oportunidade eu mostrei como é que essas threads poderiam estar sendo produzidas, e se isso poderia ser uma tipologia da rede, ou se poderia ser um gênero. A gente ainda está no meio do caminho pensando em como isso poderia estar sendo construído. Então, para este ano, o que aconteceu? Eu falei, vamos tentar falar em algo que seja, né, que tente unir as duas informações, né? Vamos ver como é que os sentidos podem ser construídos dentro da rede, de alguma forma, porque hoje nós convivemos muito, né, nesse meio virtual, né? E esse período também é um período em que isso está muito acentuado, né? Nós estamos vivendo isso hoje, aqui, neste momento. Nós estamos fazendo esse mini curso à distância pelo seguinte, né? Não é simplesmente porque nós queremos fazer à distância um evento assim. Isso poderia ocorrer desse jeito, isso facilita bastante. Nós estamos vendo aí que há diversas lives na nossa área, né? Nós tivemos lives da Abralim, com o próprio Chomsky, né, participando, com vários profissionais da nossa área participando. E vimos que esse nosso ambiente, né, virtual, é algo que hoje faz parte da vida de todos, né? O nosso virtual hoje está se tornando algo real, né? Então, é algo que a gente precisa pensar. E o que tem acontecido? Como é que essas relações virtuais elas se desenvolvem, né, por meio da linguagem? Como é que nossa linguagem vai construindo sentidos nesse ambiente? É algo que a gente pode pensar e é algo que eu proponho nesse curso aqui. Então, o curso, ele, mini curso, né, na verdade, ele é algo que é bastante rápido, porque quando a gente fala sobre metáfora, quando a gente fala sobre construção de sentido, a gente está pensando basicamente
né, em algo que leva mais tempo, muito mais tempo do que a gente espera para gravar, para poder transmitir a informação de uma maneira adequada, né? Então, nós vamos falar sobre isso de uma maneira resumida e que vocês possam, de alguma maneira aí, entender o que a gente está propondo, tá? Bem, vamos lá. Charles, está aparecendo para vocês aí? Tá sim, professor. Ah, tá ótimo. Só que tá pequeno, eu acho que tem a opção de deixar mais expandido na tela toda, né? Para mim está na tela toda. É. Eu vou interromper aqui e vou voltar. Está na tela toda aí? Para vocês? Agora sim tá a tela toda. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Então vamos lá, vamos começar. Eu apareço para vocês aí de alguma forma? Aparece sim. Ah, então tá bom. Então o que acontece? Eu vou fazer uma introduçãozinha rápida, né, que trata da questão da linguística cognitiva e sobre formas de moldar o mundo, que eu não, antes de entrar necessariamente no assunto sobre metáforas. Por que falar sobre isso, né? Então, antes de falar em processos cognitivos e linguística cognitiva propriamente dita, né, a gente precisa considerar o que se entende por cognição. Né? O que é cognição e como é que se interfere na questão da construção de sentidos? Né? A cognição seria uma composição de processos utilizados pela mente na organização de informações sensoriais. Né? Uma vez aprendidas essas informações por meio de raciocínio, são aprendidos sistemas e soluções de problemas na construção de juízos. Então, essa noção de cognição ela vai permear todo o nosso trabalho, né, porque a gente vai falar de metáfora, e ela vai desenvolver esse tipo de raciocínio, tá? Então, trata-se de uma função psicológica que atua na produção de conhecimento por meio do uso da atenção, da percepção, memória, pensamento e linguagem. Então, a linguagem está dentro desse processo cognitivo como um todo. Então, a cognição pode ser entendida também como a capacidade que os seres humanos têm de processar informações e de adaptar essas informações a vários contextos, a várias situações, tá? Então, levando em conta essa ideia de cognição, nós partimos para essa área da linguística específica que trabalha com a mente, com relações cognitivas, que a gente vai chamar de linguística cognitiva. Eu acho que vocês devem ter professores que trabalham com isso na área, aí especificamente. Então, quando a gente fala especificamente de metáforas, a gente vai trabalhar nessa perspectiva da chamada linguística cognitiva, que é um dos ramos da linguística que entende a língua em si mesma como uma forma de conhecimento, tá? E deve ser analisada como tal, com foco nos sentidos e significados, ou seja, para o que a gente trabalha aqui, né, o sentido é algo tido como central, tá? Os significados são entendidos nessa teoria, nessa perspectiva, não apenas como reflexo do mundo exterior, mas como uma forma de moldar o mundo, e a gente vai ver isso nos exemplos que a gente for trazendo aqui no decorrer do trabalho, no decorrer do curso, vocês vão ver como é que os sentidos nos ajudam a moldar o mundo, né? Então, um autor belga chamado Geertz, né, ele fala que os significados mudam, pois tem a ver com a forma que moldamos o mundo, e nós precisamos lidar com isso. Né? Vocês vão vendo, por exemplo, no nosso dia a dia, hoje, o que a gente tem feito para moldar os significados, né, e para entender que a língua, na verdade, ela se movimenta, que ela não é uma entidade discreta, que ela não é fechada em si mesma. Né? No dia a dia, vocês têm visto que algumas expressões, simplesmente elas vão caindo em desuso. Né? Alguns significados eles se construíram, foram se desenvolvendo, eles não têm aquele valor etimológico original, né? Eles vão se desenvolvendo, vão perdendo, mas aí o que acontece? Em determinado momento, né, algumas expressões elas começam a causar certos transtornos e as pessoas simplesmente
vão tentando deixar essas expressões em desuso. Em inglês a gente tem, em português a gente tem hoje, né, algumas expressões que as pessoas começaram a usar em desuso, mas elas precisam, isso precisa ser trabalhado de uma forma diferente, porque a língua não, simplesmente você não pode chegar e falar assim, não, agora nós vamos parar de usar a expressão tal, né? Porque não funciona assim. Não funciona. Você tem um controle social específico e tal, mas aquilo ali não é simplesmente você chegar e falar que não funciona mais desse jeito. Então, nós usamos a língua para moldar o mundo e nós vamos vendo que os sentidos vão mudando, né? Vão mudando nesse sentido. Uma brincadeira que a gente tem visto muito ultimamente, se deu com a relação conjugal de um comediante, e você tem uma expressão que as pessoas passaram a usar muito, chamada de talarico, né? Ela estava presente como um nome próprio numa música do Zeca Pagodinho, e ela começou a ser utilizada como sinônimo de pessoa que tenta se envolver emocionalmente com a parceira de algum conhecido. Então, foi transferido o sentido do nome próprio, porque na música do Zeca Pagodinho, esse personagem, né, tinha esse tipo de comportamento, né, a parte do comportamento dele que envolvia tentar, que leva em conta tentar se envolver com pessoa comprometida, foi transferida para um substantivo que quer dizer exatamente isso. Então, nos usos do dia a dia, passou a ter esse sentido, essa expressão. Então, a gente tem que pensar que precisamos abrir sempre espaço para diferentes nuances e significados. Por conta disso, não podemos entender a língua como uma estrutura rígida, né, e estável. Não é. Não é estável, não vamos dizer estável. Estável ela é. Ela não é rígida. Você abre caminhos para que sentidos novos sejam criados e haja essa possibilidade. Então, já que significados têm a ver com a forma como interagimos com o mundo, nós como um todos estamos envolvidos, corpo e mente. Vocês vão ver no decorrer desse trabalho que as relações corporificadas, a forma como nós enxergamos o mundo como um todo, leva em consideração a nossa posição enquanto seres humanos, enquanto corpos, né, presentes nesse mundo também, tá? Somos seres corpóreos, não apenas mente. Nossa natureza orgânica interfere em nossa experiência com o mundo e isso é refletido na linguagem, tá? A nossa forma de percepção, de construção, de ver como é que as situações são dispostas no dia a dia, elas levam em consideração o nosso posicionamento físico mesmo, nossa relação corpórea com o mundo. Então, a gente pode dizer que a linguagem não é uma faculdade autônoma em relação às outras, como a visão, a audição, a memória, ela atua em conjunto. Isso tudo serviu para introduzir essa fala que, quando me foi proposto, né, esse minicurso, eu pensei no que eu vou trabalhar, qual vai ser a minha proposta de construção do texto. Então, a minha proposta, eu falei, vou falar um pouco de metáfora, porque eu tenho visto isso, eu orientei trabalhos disso, eu tenho uma ex-orientanda que fez um trabalho excelente sobre metáfora, ela conseguiu, né, mostrar como ensinar metáfora na escola a partir de textos que ela mesma construía, né, foi um trabalho muito interessante. Então eu falei, poxa, eu vou aproveitar algo que não atropele o que ela vai pesquisar também, porque ela pensa em trabalhar também com metáfora e metonímia nas redes. Então eu falei, vou pensar em algo que não atropele o trabalho dela, mas vamos falar um pouquinho sobre metáfora também. Então vamos falar sobre, sim, como é que esses sentidos são construídos nas redes, né? Aí eu pensei, vamos lá, vamos falar sobre metáfora. Mas eu vou falar em redes como um todo. Assim, não vamos falar em redes como um todo. Eu poderia chegar e pegar o Facebook e trazer os textos de pessoas que são conhecidas nossas ali para falar a respeito. Mas aí o que eu fiz? Eu vou falar sobre um universo um pouco mais restrito. Vou falar sobre uma rede mais restrita, que é o Twitter, porque ali no Twitter aparecem muitos memes, aparecem muitas postagens que nos levam a interpretações que são interessantes e que a gente fica pensando, poxa, como é que construíram esse tipo de identidade aqui,
para determinado personagem, né? Do nada aparecem vocábulos novos, a gente procura entender, tenta enxergar qual é a perspectiva, né, que o falante adotou naquele contexto. Então, é importante para a gente analisar esse espaço específico. O Twitter é o quê? Vocês estão me ouvindo? Charles, tudo bem? Porque eu não vejo ninguém, tá? Sim, sim, professor. Tá Tá. perfeito. Em todos esses espaços, aí você tem o Twitter como uma plataforma. Eu não trato o Twitter como um gênero textual especificamente. Pode ter gente que fale que é um gênero e tal, mas a gente pode pensar que é uma plataforma que comporta diversos gêneros ali dentro. Como as pessoas normalmente podem traduzir isso, né, como uma informação de que nós nos comunicamos por meio de gêneros, né, você pode colocar todos os gêneros ali e você pode também criar gêneros a partir da própria plataforma. Eles te permitem isso. Você tem uma limitação de caracteres ali para escrever. Em compensação, você também pode, né, adaptar esses caracteres. Você pode construir textos maiores a partir do que propõe, do que a própria plataforma, a partir do que a própria plataforma te fornece, te oferece. Tá? Por isso eu adotei o Twitter, porque ela é muito rica nesse aspecto. Aí o que acontece novamente aqui na nossa apresentação? Que a gente fala de novo da cognição humana, que está ligada à experiência humana corpórea, social, cultural e histórica. Todos Professor, esses... Pois não. desculpa te interromper, mas a apresentação ficou pequena de novo, para alguns sumiu, porque o celular da... Não, mas é também porque o celular da Tânia começou a fazer a apresentação. De novo? Aí, Eu não tô vendo. aí já parou agora, mas aí agora o seu está parecendo pequeno para mim. Vou voltar então. Então, o que acontece, licença, é que tem que clicar também no PIN, tem que botar o PIN no site para abrir para tela para você. Não é isso? Olha lá, eu consigo abrir aqui, tá? Clicando na tela do professor. Quando o professor começa a apresentação, ele clica na tela, é só você clicar na tela e colocar o PIN, deixar ele como principal. É o PIN vídeo, eu acho, né? Desculpa. Tá bom, Renata. Tá aparecendo inteiro para vocês? Sim, está. Sim, tá. Tá, ok. Alguém estava com o áudio ligado no fundo também, que eu não sei quem era, mas já saiu. Então, quando a gente fala que a cognição está ligada à experiência humana, corpórea, social, cultural e histórica, todos esses elementos aqui interferem para a produção de sentido. Então, culturalmente, a gente vai e enxerga que determinada expressão passa a ser aceitável ou não. Então, a gente, com o tempo, vai deixando de usar uma expressão ou outra, né, e vai colocando de lado, substituindo por uma outra, e todos os elementos envolvidos aí, inclusive de competição, né, entre essas formas, né, podem ser analisados posteriormente, mas isso tem uma motivação social, cultural e histórica. Então, por que a gente não usa mais por que hoje as pessoas evitam usar expressões como mulata, por exemplo, e há uma discussão grande com relação a um verbo como denegrir, por exemplo. Não é que as pessoas podem chegar e falar, você não vai usar, porque isso não é possível, tá? Você chegar e determinar que a pessoa pare de usar uma determinada expressão de uma hora para outra. Por isso que, muitas vezes, as pessoas, fulano usou a expressão denegrir e ela é pejorativa. Então, as pessoas tentam se policiar, mas como isso não acontece de uma hora para outra, isso é um processo, né, de mudança que ocorre, né, muitas das palavras que as pessoas hoje condenam vão continuar sendo utilizadas. Tá? Elas vão continuar sendo utilizadas. Há uma necessidade que a língua aceite esse tipo de mudança com o tempo. Tá? Algumas expressões, a gente vai vendo que não podem, por que elas estão ligadas a isso. Há uma identificação equivocada, muitas vezes, de sentidos, né,
a partir de etimologia que as pessoas identificam, mas nós temos, né, a língua vai se desenvolvendo de uma maneira que a gente enxerga mudanças ali, normalmente no dia a dia, porque é algo comum. Aí a gente vai vendo isso nos diversos ambientes, inclusive na rede, que tenta, inclusive, determinar certos comportamentos, né? Então, por outro lado, modelos cognitivos devem, de acordo com o nosso ponto de vista, ser entendidos em alguns contextos como modelos culturais, à medida que o sistema conceptual humano e várias categorias por ele são geradas ao mesmo tempo, cognitivas e culturais. Tá? Então, quando nós nos propomos a construir sentidos, nós não fazemos isso simplesmente porque vamos estabelecer uma nova forma de falar. Né? Vamos fazer com que a nossa língua seja mais inclusiva. Não tem como a gente fazer isso por meio de uma determinação. É como você criar um acordo ortográfico, é como você criar formas... Imagina, por exemplo, vamos passar a usar construções invertendo a posição do adjetivo, porque o adjetivo em português, à direita, ele tem um papel assim, assim, assado, e se a gente colocar o adjetivo à esquerda, ele vai ser mais inclusivo. Estou falando isso de uma forma bem hipotética. Isso não é possível, porque a língua não funciona desse jeito. Mas, naturalmente, determinados fenômenos vão ocorrendo e a gente vai conseguindo adequar esses fenômenos ao nosso dia a dia, à nossa linguagem. Tá? E a gente vai estabelecendo isso de uma maneira natural, por meio da nossa própria experiência. Tá? Então, já que está falando de cultura, né, o que para a gente pode ser tratado como cultura? Né? Podemos pensar em cultura como um conjunto de conhecimentos compartilhados que caracterizam pequenos ou grandes grupos de pessoas. E com isso, a gente enxerga que determinados sentidos a gente começa a entender naturalmente. Esses dias eu estava vendo no Twitter. Ô, professor, o slide não está passando, só está mostrando que ainda está no slide 4. Nossa. O senhor passou desse já? Já, deixa eu ver, só um instantinho. E o pessoal gostaria de ver os primeiros porque não passou para eles. Realmente, professor, ficou no slide 4 durante muito tempo. Eu até achei que o senhor ainda estava no slide 4, porque estava falando de cognição e o slide 4 é sobre cognição, mas realmente, se estava parado, ficou parado no slide 4 durante bastante tempo. Vamos lá, Príncipe. Veja esse aqui. Está em objetivo para vocês aí? Para mim, está aparecendo o slide 4 ainda. Eu vou interromper o compartilhamento e vou voltar aqui. Aparece o objetivo aí? Para mim, não, professor. Ainda está no 4. Tá aparecendo para mim. Professor, eu acho que toda vez que você quiser mudar o slide, você vai ter que descer a tela embaixo para poder botar. Porque a tela por aqui, congela. Né? Ela congela sempre. Né? Não muda para vocês aqui, não? Aqui? Não, fica congelado. Fica congelado. Até o senhor fica congelado, só a sua voz sai. Ah, tá. Agora está em noção de cultura. Agora, para mim, só tá você mesmo. Vamos lá de novo. Voltou para o início aí para vocês? Sim. Sim. Tá. Vai ver se vai passando. Tá passando? Não. Não está passando. Não tá passando? Não. Não. E agora? Não, ainda não.
será que é o modo de exibição? O senhor está exibindo só uma tela ou a tela toda? Está na tela toda. Será que, de repente, colocando como exibição na tela grande, deixar só não deixar aparecer do lado? Pode fazer um teste na tela cheia, que para a gente os slides não estão em tela cheia. Apresentação, em apresentação. Então, eu tirei agora não está em tela cheia. Agora eu coloquei em tela cheia. Vê se está aparecendo para vocês aí a cognição humana. Não. Agora está. Não, apareceu no slide 4. 4, O que Não, diz no porque slide? eu acho, professor, que o senhor está escolhendo a tela só do programa. E quando coloca para ficar em tela cheia, ele não captura e não mostra para gente. Isso. Sabe o que o senhor tinha que botar, professor? O senhor tinha que botar para apresentação de slide, ali no Paint mesmo. E aí, quando o senhor colocasse aqui, ele ia passar. Gente, que confusão. Vai chover de novo. Eu não entendi quem foi que falou. Você tem que colocar, professor, a apresentação Na tela inteira? no Paint. Sabe o Paint? Não, Isso, lá no próprio Paint você coloca. Tem uma parte lá, iniciar a apresentação. Aí você tem como travar em cada slide que você quer, mas ele aparece melhor aqui pra gente. E vai passando aos poucos. É numa parte, iniciar a apresentação. Porque o meu, então, eu coloco iniciar a apresentação, tá lá. Do slide atual. Para você está aparecendo, aberto aí, está aparecendo... O que está aparecendo para você? Tá aparecendo o slide 2. Agora passou. Está em objetivo para vocês? Agora ele está mudando. Sim, agora está em objetivo. Fica no objetivo. E está aberto ou está com o programa? Tá aparecendo o programa. Tá aparecendo o programa. A gente consegue ver o senhor clicando, por exemplo. Aí, agora passou para o Mas 4. agora está passando o slide. Vamos deixar desse jeito aqui? Que a apresentação está travando. Tá dando para ler tranquilo aqui para mim. Tá jóia. Tá bom. Então, eu estava falando da questão da noção de cultura, aí eu tinha falado para vocês dos conhecimentos compartilhados e como esses conhecimentos compartilhados interferem. Eles vão interferir da seguinte maneira. O fato de nós termos conhecimento compartilhados é que fazem com que nós possamos construir sentidos novos. Tá? Então, nós só conseguimos traduzir uma determinada informação porque essa informação ela veio de outro lugar e nós sabemos que aquilo ali vai ser entendido perfeitamente. Tá? Então, a partir daí, a gente começa a pensar o que são metáforas da vida cotidiana. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de trabalhar com metáfora sem ser no discurso literário. O que acontece ali? Quando a gente trabalha metáfora, quando aprendi metáfora a primeira vez, eu aprendi trabalhando com literatura, trabalhando com poema, né? Vendo quais os sentidos que eram construídos ali, a linguagem era mais rebuscada, as metáforas eram construídas, embora a gente conseguisse, quando a gente aprendia também, né, as noções iniciais, nós sabíamos, né, basicamente que a metáfora não era simplesmente algo que se aplicava apenas ao texto literário. A gente aprendia do básico. Né? Quando alguém falava fulano é um cachorro, por exemplo, a gente sabia que não era, né? Ou como se usava antigamente, aquela menina é gata, por exemplo. Então, nesse contexto, a gente pegava atribuições de uma fonte específica e levava para outra. Então, quando você pensava, você usar um sentido em termos de outro. Você fazia esse tipo de relação,
mas na aplicação a gente só entendia a aplicação literária, que aquilo tinha aplicações, não tinha aplicações no dia a dia. Isso não é verdade. A metáfora é um mecanismo, uma estratégia de criação de sentido, né, que a gente usa diariamente, a gente usa na nossa vida cotidiana. Então, é algo que é natural, é algo que é natural. Você pode ver numa linguagem rebuscada, mas você pode ver na linguagem mais rasteira, preconceituosa que seja. Por que preconceituosa? Existem pessoas preconceituosas, elas utilizam a linguagem de maneira tal que pode trabalhar o seu preconceito por meio de metáfora, né? Então, a metáfora serve para o bem e serve para o mal, né? E essa é uma informação que a gente tem que passar, né? Mas por quê? Faz parte do nosso dia a dia. Não, essa definição de cultura que a gente viu anteriormente, que foi essa aqui, conjunto de conhecimentos compartilhados que caracterizam pequenos ou grandes grupos de pessoas, né, ela pode ser trazida de novo para essa informação do Lakoff e Johnson, né? Esses autores trouxeram um texto que é um marco para o estudo da metáfora, que em inglês tem o título de Metaphors We Live By, né? Em português, a tradução é Metáforas da Vida Cotidiana. É uma pena que esse livro está esgotado e a gente não acha mais em lugar nenhum. Mas o livro Metáforas da Vida Cotidiana traz para a gente um acervo de metáforas, né, que regem o nosso comportamento. E vocês vão ver que algumas metáforas dão origem a outras metáforas e a gente vai vivendo dessa maneira. Por isso que é metáforas da vida cotidiana. É que nós, na verdade, compreendemos o mundo por meio de metáforas, né? A gente não reproduz metáforas, nós enxergamos o mundo por meio de metáforas, né? Quando a gente começa a utilizar uma expressão ou outra, vocês vão vendo que essa expressão não nasce do nada, a gente não cria palavra nova. Vocês veem que a gente não cria palavra nova. Muitas vezes a gente usa, na verdade, o quê? Ou a metáfora ou uma metonímia, porque a gente aproveita sentidos que já estão lá criados, né? Pensa na nossa relação cotidiana e como é que a gente vive esses sentidos e como é que a gente vai construindo e a gente vai reproduzindo isso. Então, as metáforas são um mecanismo recorrente de produção de sentidos, né? Não é recurso estilístico apenas, não. Vocês podem achar, muitas vezes, a metáfora, quando eu aprendi, era um recurso estilístico. Não é só um recurso estilístico, tá? Não é só um recurso estilístico. Eu uma vez ouvi, eu estava conversando com uma colega, dando carona para ela, de volta para casa, ela falando sobre umas músicas que não faziam sentido. Eu falando para ela, teve uns 2 anos, teve uma música que fez sucesso, de um DJ, que era Michael Douglas, não sei se vocês já ouviram, né? Então, o cara no meio da música, ele chega e grita, o que é isso? Michael Douglas, aí fica, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Então você pensa nessa coisa, nunca mais eu vou dormir. Aí do nada ele fala, o que é isso? Michael Douglas. Gente, isso para mim não fazia o menor sentido, eu acho que para a maioria também não fazia o menor sentido. Mas só que aí conversando com ela me explicou o que era. Né, que o Michael Douglas, na verdade, era uma droga específica, né, tipo êxtase, e o Nunca Mais Eu Vou Dormir, na verdade, ele falava aquilo porque era o efeito da droga. Então, eu falo, poxa, mas de onde se tirou isso? De onde se tirou isso? Obviamente que o MD, né, o cara aproveitou o nome MD, usou Michael Douglas ali no caso, aproveitando o nome Michael Douglas. Não é uma metáfora aí no caso, mas é uma espécie de metonímia. Mas isso é simplesmente para vocês verem que os sentidos ali, eles vão sendo construídos a partir de informações que já estão presentes na língua. O Michael Douglas já está presente ali na língua. Né? O fato de não dormir já está presente na língua, é resultado normal da aplicação de dessa droga especificamente. Né? Então, a gente começa a compreender as coisas, né, porque faltam informações compartilhadas, que estão aqui. Conhecimento compartilhado que caracteriza pequenos grupos ou grandes grupos de pessoas. Nesse caso, o MD, eu não estava dentro desse grupo, eu não entendia, não conseguia entender.
né? Só a partir do momento que eu entrei, que me passaram essa informação, que eu consegui enxergar, que eu consegui construir um sentido novo, tá? Agora, até que ponto, né, um autor, Zoltán Kovács, né, propõe que uma pessoa compreende uma metáfora, né? Por exemplo, na perspectiva dessa linguística cognitiva que nós trabalhamos aqui, uma sentença metafórica é um fenômeno linguístico que deriva de um mapeamento conceitual entre um domínio fonte e um domínio alvo. Quando a gente fala que aquele jogador é um cavalo, o domínio fonte é o cavalo, porque as características do cavalo vão ser transferidas para o jogador. Então, você transfere as características de um domínio fonte, que é o cavalo, para o determinado jogador. Com isso, você vai criar um espaço, que a gente vai chamar de espaço genérico, em que você vai querer falar que pessoas podem ter características de cavalo em determinados contextos. Por exemplo, força, velocidade, né, em uma determinada informação, né, musculatura rígida, o que seja, até chegar lá embaixo, fulano é um cavalo, né, porque o fulano tem as características tais e tais de um cavalo, quando a gente vai falar de um jogador. Então, uma sentença é um fenômeno que deriva desse mapeamento conceitual. Esse mapeamento, ele é estruturado dessa forma. Você pega o domínio fonte, o cavalo, especificamente, você transfere as características desse cavalo para o domínio alvo, certo? E você vai construir um espaço genérico e depois um espaço de mescla. A gente faz isso tudo por meio de uma mesclagem, que a gente chama. Em inglês, eles usam a expressão blending, tá? Podemos usar expressões metafóricas para acessar tais mapeamentos, supondo que existem ligações entre determinados domínios conceituais. Então, o que vai acontecer? Às vezes se a gente fala fulano é um cavalo, no sentido de força, a gente pode também usar essa expressão fulano é um cavalo com outro sentido. A gente pode pegar características do cavalo como força bruta e atribuir a uma pessoa. Força bruta, ignorância, e falar que fulano é um cavalo, certo? Com isso, tendo essa ideia de fulano é um cavalo, que já é uma metáfora, a gente pode construir uma outra, do tipo, fulano me deu um coice, muito mal educado. A gente pode falar isso. Então, você vai ver que a partir de uma metáfora você pode construir outras metáforas, porque você, na verdade, já criou um domínio lá em cima, chamando fulano de cavalo, e outras relações você vai atribuir a esse mesmo domínio. Você vai ter domínios conceituais que vão poder ser reaplicados na construção das frases. Então, no geral, nós entendemos as metáforas por meio de experiências corpóreas, tá? Por exemplo, afetividade é entendida em termos de relação calor e frio. Então, se você fala afetividade é calor, afetividade é frio, você vai pensar em que metáforas a partir dessa noção geral. Isso é uma metáfora primária. Você vai pensar que o relacionamento deles está quente, significa que eles estão próximos entre si. Se eles estão distantes, você vai falar, os dois, ela foi fria com o namorado. Então, enquanto o calor implica uma relação próxima entre corpos, o frio implica uma relação de distanciamento entre esses corpos. Tá? Então, nesses casos, você vai pensar que a afetividade é calor, uma ideia geral, mas essa questão voltada para os relacionamentos, dentro dessa afetividade, é quando você fala, eu preciso do calor humano, isso aqui, nesse caso, você vai ter essa relação corpórea presente também, construindo sentidos dentro da língua. Tá? Então, essas metáforas resultam de interações entre particularidades dos aparatos físicos e cognitivo humanos. Vejam bem, por que a afetividade é calor? Por que uma pessoa mais afetiva, a relação mais afetiva, ela é quente? Porque os corpos se aproximam,
os corpos se aproximam e geram calor. À medida que os corpos se distanciam, essa relação se esfria. Então, esse distanciamento, esse esfriamento, ou essa aproximação e esse calor podem ser levados para a linguagem também em termos de distanciamento emocional, tá? Então, se você fala que uma pessoa é distante da outra, ela é fria, né? Essa frieza, na verdade, ela está levando em consideração o aspecto físico, emocional, mas ela parte de uma relação corpórea. Tá dando para vocês entenderem? Pode ligar o microfone. Vocês estão entendendo direitinho? Sim. Então, daqui a pouco eu vou mostrar os exemplos mais claros para vocês ali dentro da rede. Tá? Ótimo, obrigado. Porque quando a gente fica... Vejam bem, esses distanciamentos... Vejam como é que isso interfere, inclusive, numa plataforma como essa. Eu não estou vendo vocês. Né, porque eu estou com a apresentação na minha tela aqui na frente. Então, como eu não vejo vocês, eu vou precisar sempre ter acessar essa função fática da linguagem para poder saber se vocês estão compreendendo. Porque no olho a olho, dentro de sala de aula, a gente consegue ver se entendeu ou não, ou pede para a pessoa interromper. Tá? Então, volta e meia, eu vou pedir para vocês interromper. Então, a geração dessas metáforas dá-se de uma forma unidirecional de um domínio fonte da base sensória, ou seja, cavalo. Por exemplo, as características do cavalo. Quais são? Eu vou atribuir para um domínio alvo mais abstrato, porque o homem não tem características do cavalo, por exemplo. Eu vou atribuir essas características para esse domínio alvo. Tá? E as partidas complexas aqui. Então, por exemplo, tem uma metáfora primária como essa aqui. Propósitos são destinos e ações são movimentos. Se a gente vai levar, por exemplo, a ele... eu sigo... vou seguir firme... Quando as pessoas usam muito... sigo firme no propósito, por exemplo... sigo firme no propósito, você está levando a ideia de que o propósito, aquilo que você pensa para o seu futuro, é um destino. E para isso você usa um verbo específico para levar a ideia de destino à frente, que é o verbo seguir. Sigo firme. Né? Penso que ações são movimentos, por exemplo. Eu sempre coloco as pessoas para cima quando eu quero que elas fiquem animadas. Eu sempre conto piadas para colocar as pessoas para cima. Vejam que determinadas ações são movimentos e você tem esse tipo de pensamento. Para cima é algo positivo, para baixo é algo negativo. Ela só conta problemas, ela sempre me deixa para baixo. Então, quando você fala que ela só conta problemas, ela sempre te deixa para baixo, as ações dela levam você para baixo. As ações dela levam você para cima quando ela conta piadas, por exemplo, que ela estava falando anteriormente. Então, ações que deixam você mal, levam você para baixo. Ações que deixam você bem, levam você para cima. Tá? Vejam, bom. Aí eu peguei alguns exemplos. A gente estava falando da questão da afetividade. Então, eu peguei, esse elenco gosta de receber carinho mesmo. Olha só, carinho, acho que estava todo mundo de quarentena, aí foram enfiados numa casa cheia de gente, estão redescobrindo o calor humano. Vejam só, aqui, o que ela faz? O que o calor humano, como é que o calor humano vai sendo representado aqui? Quando ela fala cheia de gente, ela está deixando clara para a gente a questão corpórea, porque muita gente junta, tem muito calor junto. Então você fala, estou redescobrindo o calor humano, porque tem muita gente junta ali. Então essa metáfora foi construída, né, observando o que se passa no texto naturalmente. Tá? Foram redescobrindo o calor humano porque a casa está cheia de gente. Tá? Aí você vê, eu gosto de calor humano. Quando você tem essa informação, esse quadrinho, senhor gentileza, que vejam que tem um coração envolvido, mas vejam que a pessoa está abraçando o coração.
Então, você tem o coração, que tem essa representação de afetividade, e a pessoa abraçando o coração para marcar essa ideia do calor humano. Então, a gente, a partir dessa metáfora, tem a ideia de, afetividade é calor. Quanto mais próximo, né, existem pessoas que têm essa necessidade de encostar, de estar de pele na pele. Então, a afetividade é calor, traz essa ideia para a gente. Agora, como é que a gente pode construir uma teoria que dê conta da questão universal e variacional no uso de metáforas? É interessante porque existem metáforas que você pode usar em diferentes culturas, né? Mas você pode pensar que... mas nem... não é em todas as línguas que a gente vai ter todo tipo de metáfora. Por exemplo, pense assim, que a gente usa aqui, usou muito... o cara, aquele sujeito resolveu o problema aos 45 do segundo tempo. Ele resolveu o problema aos 45 do segundo tempo. A gente chama isso de metáfora futebolística. Inclusive, durante o governo Lula, ele foi muito criticado pelas pessoas, muitas vezes, o Lula só usa metáfora relacionada a futebol. Não, é um dado cultural que toda a população conseguia apreender. Obviamente que não tinha um rebuscamento, vamos dizer assim, para você falar em termos na construção de sentidos na linguagem. Mas era algo que ele conseguia alcançar um público cada vez maior. Então, quando você fala de uma metáfora que dê conta de tudo, né, para a população nossa, em geral, era uma metáfora que dava conta. Mas essa metáfora não dá conta de determinadas outras culturas, por exemplo. Se você chegar a falar, tentar usar isso para um americano, aos 45 do segundo tempo, ele não vai entender. Ele não vai entender que 45 do segundo tempo diz respeito a futebol, a término do jogo, é o fim de uma partida, que você precisa ter uma série de questões ali a serem resolvidas. Então, mas vejam bem, ela faz parte da cultura. Ela faz parte de uma determinada cultura. Por isso que ele fala em 45 do segundo tempo aqui. A gente usa aqui no Brasil. E hoje, mas a gente usa menos. E vejam que, mesmo metáforas que a gente tinha como metáforas que dão conta, né, do nosso conhecimento, como toda a produção de sentido, hoje elas começam a se perder. Por que elas começam a se perder? Porque hoje, nem os jogos terminam aos 45 do segundo tempo mais. Como isso não vem ocorrendo mais, vejam bem, isso hoje não ocorre. A gente ainda tem a metáfora presente. Isso não vem ocorrendo mais. Não ocorrendo mais esse tipo de procedimento no jogo, as pessoas vão perdendo a vontade de usar uma expressão que não vai significar algo que seja real, que dê conta de algo que aconteça realmente no dia a dia. Então as pessoas param de usar, né? Agora, você vai ter, né, algumas construções que podem ser universais. Essa questão da afetividade é calor, é universal. Você ter uma relação e aquela ideia de ser quente ou fria, né, ela vai estar presente, né? Eu vi uma vez, tem uma série que já foi cancelada, tem mais de 20 anos, né, cujo nome é Seinfeld, em que a personagem fala sobre o relacionamento dela com um saxofonista e o personagem principal fala, não, eu falei que vocês estavam num relacionamento quente, hot. Ele usa a expressão hot. Hot é alguma coisa, eu não me lembro qual foi a expressão, mas ela fala para ele, mas você usou essa expressão, ele pode entender errado. Ele pode achar que a gente está num nível que a gente não está. Vocês vejam que a questão do calor humano ali presente, né, ela está presente naquela cultura, está presente na nossa, vai estar presente em outra questão, porque a questão da afetividade indica proximidade. As pessoas que são mais próximas geram calor, porque aquilo é questão física. Tá? Então você pode dizer que essa relação corpórea vai criar metáforas, tanto aqui quanto em outras culturas. Tá? Passando mais rápido para não ter que depois ficar parando. Tá?
Então, o que envolve metáfora hoje aqui que a gente vê? A gente tem domínio-fonte, domínio-alvo, experiencial, né? Relações entre fonte e alvo, você faz mapeamento, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Todas essas relações aqui estão dentro da produção das metáforas no dia a dia. Recapitulando, tipo, ela consiste numa fonte, num alvo, e exemplos são de fonte, calor. Calor. Então, a afetividade é calor. Aí você vai lá, afetividade é calor, então você pega o que tem num relacionamento que pode ser tido como calor, a proximidade. Né? Então você tem lá questões como afeto, vida, amor, viagem. Então, por exemplo, quando a gente fala que a vida é uma viagem, por exemplo, que é uma metáfora conceitual, o que quer dizer? A vida é uma viagem, ela é cheia de curvas sinuosas, a minha vida, eu fui fazendo as coisas na minha vida a 200 por hora, né? E assim vai. Então você vai criando essas metáforas gerais aqui, e a partir delas, sentidos novos vão sendo criados também. Vejam aqui. Mulher como todas as outras, cheia de altos e baixos e tentando manter a compostura em meio ao isolamento. Cheia de altos e baixos. Esses altos e baixos levam em consideração aspectos de movimento, dizendo que a vida é uma viagem também, né, que você tem essa questão abstrata que você vai levar para cá a partir de relações suas com o dia a dia, tá? Então, poxa vida, existe essa questão do movimento cheia de altos e baixos, ou seja, ela tem momentos em que está bem, tem momentos em que está ruim. É a questão de ser mulher, especificamente, isso também, né? É a questão do ser humano, mas ela fala que ela é uma mulher, como todas as outras, cheia de altos e baixos, então ela é uma mulher comum, assim, na verdade ela é uma pessoa comum. Então essa relação corpórea para a criação da metáfora, cheia de altos e baixos aqui, né, que você vai entender isso que você pode chegar e não compreender uma relação metafórica, mas aqui é a situação que ela pode fazer com que seja entendida. Ninguém na nossa cultura, né, que seja adulto, vai deixar de entender que é uma pessoa cheia de altos e baixos. Um exemplo que eu achei muito interessante dessa questão de corporificação é como as pessoas são criativas na hora de construir as metáforas. Vejam bem. Cara, realmente água gelada é pontuda e água quente é redonda. Assim, eu queria que vocês abrissem o microfone agora e compartilhassem comigo isso aqui, se vocês concordam com esse tipo de informação. Deixa eu... Sim. Por que uma água gelada é pontuda e água quente é redonda? Para ser sincera, nem entendi. Que quando a gente vai tomar banho gelado, parece que a gente está sendo espetado, né? É desconfortável, mas um banho quente sei lá, é mais confortável, então é como se ela estivesse sendo macia ao nosso corpo, redonda. Ótimo, ótimo. A água quente relaxa. Então vocês associam o relaxamento a que é algo mais redondo, né? Como um abraço. O fato Sim. de ter... Como um abraço também, que você é mais confortável. A questão do conforto. Quem foi que falou antes ali que eu não tô vendo? Juliana. Juliana. Então, quando você fala, realmente, a água gelada, ela parece que está te perfurando, dependendo do contexto, e a água quente, você fica lá, né? Então, ela te abraça, ela te deixa mais confortável. Então, você viu que a relação do pontudo, do quente com o redondo, com o conforto, ela está presente até determinada temperatura. Aí, quando você fala aqui da relação gelado, pontuda, quente e redonda, a gente está falando necessariamente de banho, vocês concordam? Coisas que a gente consome que pode ser assim. Água gelada é pontuda e água quente é redonda, mas com banho. Concordam? Sim, eu só associei ao banho. Aí, o que fizeram? Começaram a falar em números.
Por quê? Água gelada é 7, água quente é 6. Por que nesse caso aqui, água gelada é 7, água quente é 6? O que vocês acham? Porque o 7 é pontudo e o 6 é mais redondinho. É bem por aí. É bem por aí. Então, as pessoas começaram a fazer, a partir de uma relação lá em cima, de você falar água gelada é pontuda e água quente é redonda, isso é uma metáfora aleatória, completamente aleatória, tá? Mas ela é aleatória do jeito que ela foi colocada. Mas vocês percebam que, quando ele colocou essa metáfora tão aleatória, ele tentou trazer também uma relação dele com o mundo. Pontudo porque te espeta, quente porque te deixa mais relaxado, redonda. Entendeu? Tem essa relação aleatória, tá? E você tem ela sendo transferida para números, pelo formato dos números. Então, vocês vejam a relação corpórea com o que você tem de representação daquilo ali. O 6, ele é meio redondo. Aí as pessoas começam a falar, números ímpares são mal-humorados. Pessimistas e usam jaqueta de couro, né? Os pares são sorridentes, otimistas, alegres e usam vestidinho florido. Menos os números 10, 100, 1000, porque eles são chefões e cuidam dos outros. Agora, vejam só, esse tipo de relação. As pessoas começam a falar, por que o Twitter em si? Por que na hora de trazer os exemplos, falar de rede virtual, por que escolher o Twitter? O Twitter, a princípio, é uma rede em que ela não exclui ninguém, a princípio, né? Então, você pode comentar, na maioria das vezes, postagens, tweets de qualquer pessoa. Como um rapaz falando ali. Aí ele começa a dizer que os ímpares são mal-humorados, pessimistas e usam jaqueta de couro. Por que mal-humorados? Quando ele fala que números pares, 8, 6, 2, em todos eles você tem um arredondamento de alguma maneira. 2, menos no 4. Né? O 4, se você fosse falar, ele seria pontudo também. Então eles começam a falar que esses números pares são mais bem-humorados. Não tem nada que explique no número especificamente, no formato do número, nada que diga que eles são bem-humorados. Nada, absolutamente nada. É simplesmente a sua relação com o mundo, a sua forma de interpretar o mundo, a questão cultural, que faz com que você pense esse tipo de coisa. Que você vá construindo metáforas desse jeito. Então você faz aqui, algarismos são representações humanas, em que você tem aqui seres humanos como a fonte, domínio fonte ali, e você vai atribuir a algarismos características dos humanos. Você vai tentar fazer isso aqui, essa transposição. Vou fazer desse domínio fonte aqui algo para o meu domínio alvo. Eu quero que eles transmitam essa ideia de arredondamento, simpatia, né? E magro, pontudo, antipatia. Até chegar ao sentido de que números magros são antipáticos, números gordos são simpáticos, que é o que você tem lá em números pares e ímpares. É interessante como você tenta fazer essa transferência e a partir daí você vai construindo metáforas novas. Tá? O outro tipo de metáfora que você tem ali. Eu estava dormindo, mas acordei com um aperto no coração. Vejam, aperto no coração. Gente, o aperto no coração, uma sensação física que você tem, e ela está associada à tristeza, né? Ali também. Mas vejam lá, minha mente trabalhando a 100 por hora, você indica velocidade, você indica movimento aqui, só que não, você sabe que não é isso que funciona, você está falando, não para nunca de processar. Então você associa algo que é abstrato, algo físico, né, do trabalho da sua mente, como é que ela está funcionando, 100 por hora, é algo que você não pode mensurar, né, mas é algo que você pode usar, dizer, simplesmente porque você está trabalhando, né, na perspectiva metafórica. Isso te permite, porque a língua te permite esse tipo de movimento. Por exemplo, se você pensar nessa mesclagem, você vai pensar, olha, a mente é um motor, minha mente é uma máquina, é um motor ou uma máquina, como está aqui em cima. Por quê? Ela trabalha a 100 por hora como se ela fosse um motor girando, né?
Então, você parte de um motor, que é o domínio fonte, para um domínio alvo que você vai atribuir características do motor à mente. Aí você está lá, tua mente produzindo energia, trabalho, movimento, ela fazendo isso tudo, até você chegar a essa conclusão de que a mente é um motor. Mas vejam, a gente sempre tem essa possibilidade no dia a dia de fazer esse tipo de relação. Sempre. Né? É algo que é comum. Não é algo complexo. A gente faz isso na nossa vida cotidiana. Então, a escolha de uma fonte particular, direcionada a um alvo particular, é motivada pela experiência. É uma experiência corporificada. Só um instante, eu preciso tomar uma água rapidinho aqui. Então, nós só escolhemos essas fontes porque nós temos experiências com essas fontes. Por exemplo, se você culturalmente não entende, não enxerga essa relação da fonte com o alvo, você não vai conseguir transformar isso numa metáfora. Né? Você não vai construir. Quanto mais experiência você tem com a língua, com o vocabulário, mais você vai ter possibilidade de construir metáforas. Tá dando para entender, pessoal? Sim. Tudo bem? Tá ótimo. Sim. Tá. Obrigado. Então, quanto mais experiência vocês tiverem em determinados contextos, né, mais vocês vão ter a possibilidade de construir metáfora. Então, a construção de metáforas e o compartilhamento de informações faz com que a gente tenha sentidos sendo criados, faz com que a gente tenha expectativas sendo preenchidas pelo nosso interlocutor. Isso tudo tem essa possibilidade. Então, experiências corpóreas resultam em certas conexões neurais entre áreas do cérebro. Então, as áreas correspondem à fonte e alvo. Então, essas experiências, né, nós sabemos, né, que fulano de tal vai entender o que eu vou falar. Né? Nesse contexto, você consegue enxergar que uma escolha de fonte e alvo não vai ter problema para o seu interlocutor para enxergar aquilo ali. Não, por exemplo, quando você consegue identificar na fala do seu interlocutor se ele pertence a um determinado grupo social por meio de uma metáfora ou outra. Por exemplo, se a pessoa fala para você tá amarrada toda maldição, por exemplo. Isso aí está associado aqui. Quando a pessoa usa isso. Você vai associar um discurso cristão, pentecostal, o que seja, na hora, no mesmo momento. Quando a pessoa fala isso fora de um contexto, né, vai continuar sendo uma metáfora, dependendo do contexto em que ela usa, mas essa informação vai ser tratada de maneira bem-humorada. Né? Daí a gente tem relações de humor também a partir de construções com metáfora. Por exemplo, quando a área do cérebro correspondente à afeição é ativada, a área correspondente a calor também é. Todas as vezes. Tá? Isso é natural no nosso dia a dia. Então, a relação entre a fonte e o alvo pode ser aplicada mais de uma vez. Assim, várias fontes podem se relacionar a vários alvos. Por exemplo, jornada pode se relacionar à vida, pode se relacionar a amor, até porque você pode transformar as duas coisas. Você pode dizer que amor e vida estão relacionados. Tá?
Então, a partir desses pareamentos entre domínio-fonte e domínio-alvo que geram essas metáforas, outras começam a emergir expressões linguísticas como frio e caloroso. Então você fala um relacionamento caloroso, um relacionamento frio, né? Ela vai ser empregada dentro da língua de uma maneira tal que não vai ser enxergada mais como metáfora. Não vai ser enxergada mais, as pessoas vão enxergar aquilo normalmente, esses domínios de uma maneira natural, sem precisar pensar que aquilo ali veio de uma metáfora. Então você fala que há uma frieza dele em relação à mulher, ou uma frieza dela em relação ao homem, isso aí não precisa explicar, porque as pessoas já internalizaram esse tipo de informação. Agora, voltando a essa questão da jornada que eu tinha falado anteriormente aqui, a questão da jornada, a vida é uma jornada, a vida é uma viagem. Eu não sei se vocês conhecem essa música do Engenheiros do Havaí. Então, o nome da música é Infinita Highway. Então, você me faz correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Ninguém por perto, silêncio no deserto. Isso aqui é ele numa estrada, mas é uma metáfora da vida dele sendo uma viagem. Apresenta riscos por ser uma autoestrada. Ela tem um horizonte que ele observa a partir do seu posicionamento nessa autoestrada, né? Ele mostra o silêncio é a partir da relação dele com a autoestrada. Então você veja que, do que a gente falou anteriormente, a relação corpórea, né, que está ocorrendo, né, e está fazendo com que ele construa toda uma metáfora sobre o relacionamento com outra pessoa. Isso é tão natural que nunca houve problema de entendimento com esse tipo de fala, com esse tipo de construção, né, dessa música. É bem interessante como ela apareceu aqui, a metáfora conceitual que a gente chama A Vida é uma Viagem. Estou passando aqui, senão vai atrasar. Então, se o amor é conceituado como uma viagem e o veículo um relacionamento, então nosso conhecimento sobre o veículo pode ser usado para entender amor e relacionamentos. Se o veículo quebra, temos 3 escolhas. Nós os abandonamos, tentamos chegar ao destino por outro meio, tentamos consertar, ou ficamos e não fazemos nada. Daí fazemos a correspondência. Vejam bem, isso pensando na metáfora geral, a vida é uma viagem. O que a gente pode fazer com outras coisas? Vejam bem, qual é a fonte, o veículo, ali no caso. Todo o nosso conhecimento sobre veículo vai ser aplicado nesse tipo de relação para a gente entender como isso interfere numa viagem. Vejam só, meu conhecimento sobre veículo, o veículo pode quebrar, o relacionamento pode quebrar, né? Então, eu vou abandonar esse relacionamento? Eu vou mudar de veículo? Né? E esse veículo você pode pensar em pessoas, no relacionamento em si, né? Em partes dele mesmo. Eu vou tentar consertar esse relacionamento? Ou eu vou deixar do jeito que está? Né? Então, é isso que a gente faz com a metáfora. E vejo que essa metáfora só pode ser construída porque existe o veículo para a gente falar dele. Tá? Então, é importante que esse conhecimento seja compartilhado. Né? A junção de um domínio fonte e um domínio alvo resulta em mesclagem material conceptual, que é um novo tanto em relação quanto à fonte e o alvo. Por quê? A mesclagem é o que acontece para mais ou menos nisso aqui. Isso aqui é um domínio fonte, isso aqui é um domínio alvo. Eu vou pegar as características
do domínio fonte e aplicar ao domínio alvo, quando eu falei que algarismos são representações humanas. Quando eu digo que o 7 é mal-humorado, mas o 9... o 7 é mal-humorado, mas o 8 não, por exemplo. Que o 6 é redondo, que é fofo, que seja. Então, entre esses dois aqui, teoricamente eu não tenho relação nenhuma. O que eu vou fazer? Vou pegar as características daqui, vou somar e colocar aqui em cima, porque eu quero ver como é que elas atuam, tá? Aí eu vou criar aqui em cima o que eu chamo de espaço genérico. Esse espaço aqui é um espaço genérico. Desse espaço genérico, eu posso construir um espaço que eu chamo de espaço mescla, que é aqui embaixo. Quando eu falo que o 8 é fofo, por exemplo, o número 8 é um número fofo, por exemplo. Então, se eu chego aqui no espaço mescla, né, ele é resultado da relação de um domínio fonte, que tem determinadas características, um domínio alvo, até chegar aqui no espaço mescla, que vai fazer com que eu enxergue que números ímpares são mal-humorados, por exemplo. E tudo nasceu a partir da minha relação do quente e do frio. Uma relação corpórea também. Então as pessoas estão naquele contexto do Twitter, estão pensando na vida. Né? O que é quente, o que é frio, o que é bom, o que é ruim. Então, nesse caso, elas estão pensando na vida. Um outro exemplo aqui. Ele estava tão enfurecido que fumaça saía da sua orelha. O alvo, pessoa enfurecida, não tem fumaça saindo de si. E a fonte, conteúdo de fluido quente, não tem orelha. Então, quando você fala nessa mesclagem, você está falando que uma pessoa que está nervosa, ela está quente. Relações extremas, né? Elas levam essa ideia de calor. Muito calor foi gerado. Inclusive, ela pode levar para o amor intenso ou para uma raiva intensa também. Então, a pessoa que é o domínio alvo, você tem um domínio fonte de um fluido saindo fumaça. No nosso dia a dia, a gente vai enxergar aquilo ali como algo que deixa a pessoa tensa, nervosa. Por quê? Se está saindo fumaça, é porque esquentou um ponto de sair fumaça. Quando você fala que esquentou a cabeça, é porque o seu corpo vai esquentando também. Então, o que a gente tira até aqui sobre essa produção de metáforas e a produção de conteúdo? É do dia a dia, das nossas relações com as pessoas, com o mundo, que a gente vai construindo as metáforas. Uma outra coisa, por exemplo, que a gente pode discutir. Vocês já repararam que uma questão, o que é mais importante, a gente trata como central? E que pessoas em posições destacadas, elas tendem a ocupar espaço físico central nos locais em que estão? Então, neste momento, nessa fala aqui, não que eu seja uma pessoa importante, mas eu estou numa posição destacada em relação a vocês aqui. No fim das contas, ela é uma posição central porque vocês todos direcionam o olhar para um ponto só. É um ponto em que eu estou falando aqui, neste momento. Tá? Então, o importante é central. Vejam que é a relação do corpo de vocês comigo. Então, a metáfora é um fenômeno que existe nesses diferentes níveis ao mesmo tempo. Linguístico, conceptual, social-cultural, neural e corpóreo, como a gente tem visto aqui durante todo essa apresentação. Então, vejam que o calor está presente demais nas metáforas que a gente usa. Intensidade é calor. Metáfora de atividade física está sempre voltada a isso.
Hoje o treino foi muito quente, por exemplo. Você vai falar sempre isso, porque o calor está presente no nosso dia a dia para marcar essa intensidade em relação a temperamento, em tudo isso. Então, outros tipos de metáforas que vão estar presentes no nosso dia a dia. Estados são containers, emoções são forças, são exemplos de quão básicas e repetidas experiências humanas com estrutura limitada levam ao entendimento de abstrações, como estados, emoções e vida em si. Estados são containers, por exemplo, quando você fala, minha cabeça tá pegando fogo, a cabeça dele estava saindo fumaça, é porque você está pensando num container que sai fumaça realmente porque está muito quente, tá? Por exemplo, a raiva é um fluido quente em um container, daí sair a fumaça, por exemplo. O corpo é um container para emoções, e emoções são substâncias em intensidade, né? Calor. O calor está presente demais no dia a dia nas falas que a gente tem. Então, uma série, por exemplo, que é bem interessante, de metáforas que a gente tem, é discussão é guerra. Discussão é guerra. Se você for olhar, por exemplo, você vai no Twitter hoje, né, e é uma discussão tremenda. Não tem mais argumentação é guerra, é discussão propriamente é guerra, porque a pessoa chega e fala, por exemplo, você pega uma frase, o determinado jornalista destruiu fulano de tal. O determinado jornalista não teve nem como se defender naquelas perguntas. Determinado entrevistado estava acuado. Tudo isso está relacionado à ideia de que a discussão é uma guerra. A pessoa se defende, a pessoa fica acuada, a pessoa ataca, a pessoa destrói. Isso tudo partindo de uma metáfora conceitual, discussão é guerra. Então, ela é empiricamente demonstrada através de várias ocorrências encontradas na língua portuguesa. Então, o ato de argumentar é evidenciado como guerra, visto que em uma discussão, posições de ataque, defesa, planejamento, estratégias podem ser utilizadas para convencer o outro adversário de algo. Assim, a metáfora não está meramente nas palavras que usamos, está em nosso conceito mesmo de discussão. Então, a ideia da guerra está presente ali porque essa similaridade vai ser acessada pelo nosso cérebro nessa discussão. Por exemplo, suas reivindicações são indefensáveis. Eu nunca ganhei uma discussão com ele. Então, aqui, indefensáveis, ganhar, vencer, né? Tudo numa questão de discussão. Tá? Existem outras metáforas que levam em conta questões estruturais, por exemplo, a nossa interação com o ambiente físico, as experiências sensoriais e motoras, que a gente já viu anteriormente ali por meio de outros exemplos. Mas, por exemplo, peguem esse exemplo de metáfora tempo é dinheiro. Quando você fala nessa metáfora tempo é dinheiro, você pensa assim, eu não vou gastar meu tempo com bobagem. Você usa um verbo específico da questão do dinheiro para aplicar ao tempo. Né? Aproveite seu tempo para investir em estudo. Não desperdice seu tempo, olha. Desperdiçar dinheiro, investir dinheiro, entendeu? Custar dinheiro. Você, quando vai usando essa metáfora, você vai usando expressões específicas relacionadas ao domínio fonte. O que está ligado ao domínio? Isso aqui é o domínio fonte, isso aqui é o domínio alvo. Então você tem investir, desperdiçar, custar caro. Entendeu? Tudo isso relacionado a uma ideia geral de que tempo é dinheiro. Então, observamos que os vocábulos investir, devo, pagar, dívida, desperdício, custar, tem, perder, manter uma relação sistemática com o dinheiro, ou seja, são palavras do vocabulário de dinheiro. O vocabulário, vamos colocar aqui, do campo semântico.
o dinheiro. Isso faz com que o tempo seja explicitado de modo mais estruturado. E todo o seu discurso vai sendo trabalhado em cima dessa noção de tempo. Mesma coisa, a discussão é guerra que a gente viu anteriormente. Seus argumentos são indefensáveis, suas críticas foram direto ao alvo. Veja a expressão direto ao alvo. Destruir sua argumentação. Isso está presente no nosso dia a dia. Seja na nossa fala cotidiana, mas vocês podem pesquisar na rede que isso aparece de uma maneira mais clara, porque a gente tem usado estratégias na rede muito mais, de uma maneira muito mais constante para a construção de metáforas do que a gente faz no dia a dia, que a gente tem falado menos até. Agora, outros tipos de metáfora que a gente tem, metáforas orientacionais, né? Agora não se trata de estruturar um conceito em termos de outro, mas de organizar todos em termos de conceitos em relação ao outro. A gente pensando em relação à orientação espacial. A gente já falou sobre isso. Quando a gente fala para cima e para baixo é bom, para baixo é ruim, né? Quando a gente fala que anda para trás é caranguejo, essa brincadeira, fulano está andando para trás, para frente que se anda, para você se desenvolver, metáforas orientacionais para levar essas considerações. Então, por exemplo, feliz é para cima. Eu estou me sentindo para cima, meu astral subiu. Pensar nela sempre me levanta o ânimo. Vejam, levantar, vai para cima. Subir, ir para cima. Né? E sentir-se para cima propriamente dito. Agora, pensa em tristeza para baixo. Está mesmo para baixo esses dias, com a expressão para baixo, né? Eu estou no fundo do poço. Autoestima baixa. E assim vai também, que é uma relação abstrata operada em termos de relações concretas, né? Então, o que é importante nessa discussão toda? A base experiencial é de fundamental importância para que possamos entender os resultados, né? Porque se você não vive a determinada experiência, simplesmente você não vai conseguir entender determinado tipo de metáfora. As metáforas não estão. Deixa eu ver se a gente tem um. Então, quando nós tentamos enxergar a nós mesmos, ali no caso, nós vamos construir metáforas ontológicas também. Então, a gente tem como quantificar em referências, por exemplo, estamos trabalhando em direção à paz. Vejam só a questão do movimento presente aqui. Em direção à paz. Meu medo de insetos está enlouquecendo minha mulher. Não está necessariamente enlouquecendo, mas vejam que está direcionando um determinado tipo de comportamento da pessoa com quem você vive. Olha, um ato de ler vai te exigir algo, muita experiência, de que maneira? Tudo isso você enxerga a partir da sua observação de mundo, tá? Vou ver aqui, porque senão a gente não conclui. Bem, basicamente, o que acontece com as pesquisas em metáfora hoje? Os estudos sobre metáfora hoje vão além da perspectiva tradicional, certo? Nós nos acostumamos a trabalhar a questão da metáfora em termos de linguagem literária. O que eu tentei mostrar aqui, tenho tentado mostrar, é que a metáfora está presente em toda a nossa linguagem no dia a dia. Eu dei pequenos exemplos ali de como a gente pode usar na rede, mas essa pesquisa hoje não parou, né? Você usar redes sociais como exemplo para trabalhar a metáfora é algo que vocês vão poder
trabalhar nas pesquisas que vocês quiserem. Por exemplo, eu orientei trabalho de pesquisa de metáfora em ensino, né? A própria orientanda construiu os textos para mostrar como aquilo funcionava com os alunos dela. Foi um sucesso o trabalho dela, tá? Vocês que forem trabalhar com pesquisa de metáfora também, podem levar isso em consideração. Qual é o contexto de aplicação que eu quero? Eu quero tirar isso da rede? Eu quero tirar isso do dia a dia? Qual tipo de corpus eu quero utilizar? Então, no dia a dia, você tem essa possibilidade de escolher com qual o seu objeto, né? Com qual objeto você quer trabalhar. Tá? E uma rede como o Twitter, como o Facebook, eles podem servir para nós, né, de uma maneira tal que a gente vai tirar os exemplos dali que são do dia a dia, inclusive com imagens, por exemplo. Né? Eu coloquei exemplos anteriormente aqui, eu coloquei exemplos de política, mas eu preferi não trazer para cá, porque todos nós temos o direito de acreditar no viés político que for. Tá? Mas existem algumas metáforas que agridem, né, o nosso interlocutor. Elas agridem o nosso interlocutor. Então, eu preferi não colocar aqui, mas não quer dizer que elas não existam. Tá? Não quer dizer que elas não existam. Por exemplo, quando você faz uma metáfora como gado, né, dizendo que fulano é gado, o que você está fazendo? Qual é o tipo de relação que você está fazendo? Qual é o teu domínio fonte? É o gado, né, e um ser humano é um domínio alvo. O que tem o gado, especificamente, de característica que você quer aplicar para aquele determinado humano, é como você vai enxergar a metáfora. As pessoas se ofendem, obviamente, com isso, porque elas vão dizer que não são gado, porque elas têm um posicionamento qualquer. Mas vejam bem, quando constroem metáforas dessa natureza, querem ofender a outra parte. Tá? Se a outra parte entende a metáfora, é porque ela compartilha o sentido, né? Então, partindo da premissa de construirmos sentidos por meio de metáforas, podemos ampliar o escopo para diferentes áreas, seja do processamento e aquisição da linguagem, seja no estudo da construção de textos. A metáfora vai estar presente em todos esses contextos aí. Vocês vão poder trabalhar diferentes meios para enxergar sentidos novos. Isso aí você pode ampliar, inclusive, para metonímia, né? Que também é um meio muito parecido com o da metáfora, mas você vai usar a parte pelo todo para construir sentidos novos, né? Isso vai estar presente muito, vai estar muito presente dentro do nosso contexto. Quando você fala precisamos de sangue novo, por exemplo, é algo que você vai poder utilizar também nos estudos, tá? Aqui nós temos as nossas referências. Eu queria agradecer, eu tive que no final adiantar um pouco para terminar dentro do prazo ali, que tem um período para perguntas, se for o caso também, e a voz vai indo embora. Então, eu agradeço a vocês e estou aberto aí à participação agora. Por meio de perguntas. Pode, Vitória? Mas Gerson, você prefere, como a gente combinou, eles digitam e eu leio a pergunta para você ou abro o microfone não, dele? pode abrir o microfone, pode abrir. Tá bom. Quem quiser, então, pessoal, só falar que aqui digita que eu abro o microfone de vocês. Colocando o nome aí como uma ordem de pergunta. Gente, não esquece de preencher a lista de presença que eu coloquei no chat. Pode perguntar, Vitória. Oi, professor. Oi, boa tarde. Boa tarde, né, primeiro. É que eu não entendi muito bem as metáforas oncológicas. Se o senhor puder explicar um pouco de novo. Vamos voltar lá. Metáforas ontológicas. Deixa eu achar aqui no texto, para dar os exemplos ali.
Então, primeiro você vai entender o que são, o que é ontológico, na verdade, é o que discute a propriedade do ser, né? Então, você vai trabalhar... Então, vamos voltar lá. Nós podemos identificar nossas experiências como entidades. Nossa experiência de mundo é uma entidade. Vamos ver se um exemplo aqui, ou uma substância. Então, estamos trabalhando em direção à paz. Quando você fala trabalhar em direção à paz, então, trabalhar é algo que está relacionado a algo concreto, trabalhar, e você gerar a paz diz respeito a comportamento, é uma propriedade do ser, estar em paz. Então você acaba empregando um verbo, uma expressão específica aqui, que é o verbo trabalhar, para identificar um estado do ser, que é ir à paz. Você não trabalha a paz. Na verdade, trabalhar é uma relação física, do corpo físico. Você conquistar a paz é algo relacionado a um estado do seu ser, é algo mais abstrato. Então você usa uma expressão como trabalhar nesse sentido. Mesma coisa aqui. Meu medo de insetos está enlouquecendo. Não é necessariamente enlouquecer a sua esposa, né? A minha mulher. Ali, no caso, você está usando uma expressão que vai dizer respeito a um estado abstrato da natureza sensorial dela, especificamente, levada a um extremo. O seu medo não está necessariamente enlouquecendo, mas você acaba usando essa expressão para extremar a relação que você tem com ela, para dizer que esse medo está além do ponto, tá? Então você pega uma expressão e tenta aplicar a uma outra, sendo que você está levando ela a termo, está levando ela a um extremo. No caso, você não está enlouquecendo, e isso aqui está dizendo respeito, você diz que é uma metáfora ontológica, porque diz respeito a um estado do ser, tá? Quando você fala, por exemplo, porque a ontologia é uma parte da filosofia, tá? Então ela trabalha com propriedades gerais do ser, tá? Com determinadas gerais. Então, quando você usa a metáfora para trabalhar isso, né, você vai usar uma expressão que tente levar em conta esse estado do ser, né, de uma maneira mais, como uma expressão concreta para expressar essa condição mais abstrata, tá? No caso aqui é enlouquecer, que não é que esteja enlouquecendo propriamente dito, e o trabalhar, para você falar da questão da paz, né? Porque, por exemplo, há muita hostilidade em você. Como é que a gente mede hostilidade? Quando você fala que há muita, você está quantificando, certo? Eu estou fazendo uma quantificação. Como é que você pode medir há muito amor em mim para te entregar? Como é que a gente pode medir que há muito amor? O que é muito amor? O que é pouco amor? Então você tenta quantificar de uma maneira concreta aqui algo que é extremamente abstrato, como é a hostilidade, como é o amor. Tá? Deu para entender? Sim, sim, agora eu consegui. Obrigada. Anotei tudinho. Tá, Bruno. Acredito que a próxima a perguntar é a Juliana Paiva. Pode perguntar, Juliana. Pode ficar à vontade. Só pensando em relação às metáforas orientacionais... boa tarde, primeiro. Boa tarde, Juliana. As metáforas orientacionais, a gente percebe mesmo que tudo relacionado para cima, para frente, à direita, não sei, é relacionado à positividade, né? E para baixo, para trás, a negatividade, retroceder, estar triste. E eu queria perguntar o que eu pensei no seguinte: o porquê que a gente associa tais orientações à positividade e outras à negatividade, né? Será se, pelo fato corpóreo também, uma pessoa que está triste, ela está cabisbaixa? Isso, exatamente, Juliana. É exatamente do jeito que você está pensando. Porque, por exemplo, todas as vezes que você desce, por exemplo, quando você fala do cabisbaixo, é a relação física, o semblante descai, né?
seu corpo fica para frente no sentido de ele estar caindo também, e isso denota tristeza, o corpo indo para baixo. Quando você falou da questão da direita e esquerda, foi interessante, porque você pensa no dia de hoje, né? Eu não sei qual é o seu posicionamento político, também não importa nem o meu, nem o seu neste momento, mas só para a gente ver. Dependendo da sua experiência, né, de qual o seu espectro, qual o viés político que você defende, você vai achar a direita mais interessante do que a esquerda, por exemplo. A direita é um caminho, a esquerda... Mas necessariamente você não tem essa orientação direita e esquerda como positivo e negativo, mas antes você já teve, né? Por conta de posicionamento em câmaras. Mas vejam bem, o para cima e para baixo, ele é universal. Ele é universal, entendeu? E você pode aplicar. O direita e esquerda nem tanto, entendeu? O direito e esquerda tem esse viés um pouco mais subjetivo. Mas é do jeito que você pensou. Né? A questão de estar cabisbaixo, é aquela brincadeira, pessoal, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Né? Aquela coisa de você levantar, de você se mostrar altivo. Mostrar-se altivo é você olhar por cima, né? E você mostrar-se por cima, dizer que você mostra, em alguns contextos, inclusive, superioridade. Né? Essa que é a questão. Por conta do posicionamento físico, realmente. Ele se acha superior. Superior em que sentido? Isso é questão de posição física. De estar acima e estar abaixo é questão de posição física. Porque quando você está num papel de superioridade, você está acima, você enxerga melhor do que quem está embaixo para cima, que está numa situação mais vulnerável em relação a você. Sim. Obrigada, professor. Na questão do direita também, eu nem pensei na relação política. Eu pensei eu só usei o seu exemplo. Depois que eu percebi que isso poderia ser associado, mas o que eu pensei inicialmente é o fato da escrever, né? Ser destro ou ser canhoto, porque eu conheço pessoas que, quando começaram a escrever com a mão esquerda e tal, os pais sempre tentavam ensinar com a direita, porque era, entre aspas, o certo, né? E em outras culturas, os canhotos eram até vistos de uma forma pejorativa. Eu já escutei histórias assim, mas não tem embasamento para falar. Então, eu pensei nessa relação, assim, de ser destro e canhoto mesmo. E em relação à superioridade, a gente vê bastante também em questão de, tipo assim, pessoas falam assim, fulano tem o nariz empinado, nariz em pé. É uma metáfora, né? Também. Em relação à soberba, à superioridade, assim. É metáfora posicional também. Sim. Obrigada, professor. Por nada, Juliana. Mais alguém, Charles? Parece que não, professor. Já que ninguém vai fazer pergunta, eu queria... Posso perguntar? Pode, claro. Boa tarde. Eu queria entender, eu não conhecia eu não sei quem são os autores que tratam dessa questão da metáfora. Olha, qual é a teoria para lidar com essa questão? Você tem como base Lakoff e Johnson, né? Um texto de 1980, que é o texto seminal para trabalhar a metáfora, né? Que é Metáforas da Vida Cotidiana, o título em português, né? Que você só acha em PDF na internet. A partir desse texto, você tem aqui no Brasil uma autora da Universidade de Caxias do Sul, o nome dela é Heloísa Feltes. Ela trabalha com metáfora também. Ela tem um trabalho excepcional no estudo das metáforas também. Um outro autor que você tem, e que é mais recente, que trabalha também com metáfora, é chamado de Zoltán com Z, Kovecsis. K-O-V-E-C-S-E-S. Então, ele tem um trabalho muito grande sobre metáforas também. Então, são esses autores básicos. No caso do Zoltán Kovecsis, você só tem material em inglês. Lakoff Johnson, você tem esse Metáforas da Vida Cotidiana em português, que você pode pesquisar, né, se você acha um PDF. Às vezes você consegue até encontrar alguém que tem. Eu tenho. Você tem? Aí, Foi caro para burro.
Mas ele é muito raro. Difícil. Quase ninguém você... Eita, que isso? Cliquei no negócio aqui. Então, o Metáforas da Vida Cotidiana é um livro bastante raro, né? Você falou que é caro porque justamente não tem mais, né? Para achar, mas é o básico. Agora, Renata, você procura essa autora chamada Heloísa Feltes, que ela tem muito material em português, tá? Ok, obrigada. Nada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Paulo Roberto, adorei o minicurso e Obrigado. acrescentou muito, e eu que já fiz letras há muito tempo, e essa questão da metáfora eu tinha o conhecimento preliminar, me aguçou o interesse de pesquisar. Agora, eu aproveitando essa metáfora do gado, está dando para me ouvir? Tô vendo, Paulo. Em relação ao gado, a metáfora está em relação ao gado, eu também aproveito para perguntar o seguinte: Bozo teria uma relação metafórica? Tem. Mas o que é aproveitar? Você pegou o nome dele, específico, mas aí, no caso, ela é mais metonímica do que metafórica, né? Porque ela tenta pegar características dele. Eles tentaram atribuir a noção pejorativa de palhaço. Isso certo? eu entendo. Aí seria uma metáfora pura e simples. Só que aproveitaram parte do nome dele. Entendeu? Então, aí o que a gente chama é algo um pouco mais complexo, que mistura as duas coisas. A gente chama isso aí de metaftonímia, né? Então, é uma mistura de metáfora com metonímia, nesse contexto, para a construção desse sentido. Mas é bem interessante. Não, por causa do nome, né, Juliana? Parte do nome que as pessoas utilizaram e a associação com o palhaço, mas também você tem uma característica específica já dele que foi atribuída, então ela mistura tanto a metáfora quanto a metonímia, nesse caso, Paulo. Olha só, professor, só também para um melhor entendimento. Essa metáfora, ela tem que estar tem que estar relacionada, né? Porque aquilo que eu faço, eu uso a metáfora. Se não há um entendimento, não houve essa comunicação. Não. Precisa ser compartilhado. Por isso que envolve questão cultural. Mas aí eu fiquei pensando assim, hoje em dia o programa, esse personagem, não está na mídia, eu acho que não está. Mas há essa compreensão, de uma certa forma, ou as pessoas Mas vão... por que há? O que é a compreensão? A compreensão não é com todos. Até pouco tempo você teve, por exemplo, embora o Bozo já não esteja presente, pouco tempo atrás você teve um filme a respeito dele. Foi o Bingo. Entendeu? Foi inclusive um ano antes das eleições até. Então, o que estava, de alguma forma, apagado culturalmente foi ressuscitado. Então as pessoas começaram a associar novamente o nome. Mas isso aí, você não vai ter uma associação com pessoas muito mais novas. Não vão fazer essa associação. Você vê que quem chama de Bozo, é só você fazer um mapeamento. As pessoas que usam essa expressão são pessoas mais velhas, no geral. No geral, não vou dizer que estão todas. Tem gente jovem que também usa. Mas, no geral... Sabe por que usa. E sabe por que usa, né? Exatamente. Então, você faz essa associação. Mas o Bozo não se perdeu. Na verdade, o Bozo é o nome de um personagem que não era um personagem só nosso aqui, entendeu? Ele era um personagem da cultura americana, o nome do palhaço lá também. Eles usavam metonimicamente, inclusive, a expressão Bozo para se referir a palhaço. Então, quando você trouxe para cá, já nos anos 80, aquela coisa toda, ele já era culturalmente lá presente. A gente perdeu isso com o tempo, né, porque ele saiu da mídia, mas ele voltou. E aí, no caso, as pessoas associaram o nome dele, né, com a expressão Bozo, por isso que você mistura as duas coisas. Mas é bem interessante a pergunta. Tá bom, muito obrigado, foi ótimo. Por nada, Paulo, obrigado a você. Essa nova, desculpa a intromissão, mas essa nomenclatura nova também vem desses autores?
O quê? Metaftonímia? Isso. Metaftonímia não tá no Lake of Johnson, não. Está em autores mais como a Eloisa Feltz, que você tem à frente, né? Que é mais recente. E no Covexis também. Depois, Janete, você pode me mandar um e-mail, você tem, né? Que eu te indico mais uma bibliografia, alguns autores, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada. Por nada, Renata. Gente, quem ainda não assinou a listagem? O link da lista está no chat. Eu vendo aqui, Natália Valentim, você ainda não assinou a listagem. Então é isso, mais alguma pergunta? Não, parece que não, professor. Jóia. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta. Quando o senhor foi falando, eu achei muito interessante, porque me remeteu, quando o senhor disse que a metáfora ela depende do nível de experiência que o indivíduo tem social, por exemplo. E eu lembrei das aulas com a Milena, a professora Milena falava nas aulas de etnolinguística e sociolinguística do relativismo linguístico forte, fraco, que algumas línguas têm certas especificidades que a gente não consegue passar para outras, embora existam muitas coisas universais, tem coisas que quase não podem ser passadas, outras realmente não dão para ser passadas, e como que esse relativismo molda a visão de mundo da pessoa. E eu achei interessante quando o senhor falou sobre uma metáfora aqui no Brasil não poder ser aplicada, de repente, para um americano, porque a visão de mundo, a experiência que aquele indivíduo tem com a sociedade dele, não vai permitir, embora ele tenha as capacidades cognitivas mesmas que as nossas, a experiência social não vai permitir com que ele faça essa associação, essa metáfora. Isso, é do futebol. A metáfora tem um lado muito social, né? Sociocultural, né? Sociocultural, achei muito interessante. Por exemplo, quando você vai fazer uma tradução, isso é interessante quando você vai fazer uma tradução. Você vai colocar legenda. A gente perde, as pessoas, não gosto de ver filme legendado, ou eu não gosto de ver filme dublado. Exato. O que acontece? Porque nesses casos, metáforas são perdidas ali, você tem que fazer uma relação, né, com a sua cultura. Nessa mesma série que eu falei para você, um rapaz namorava uma menina e do nada foram apresentar ele outra garota e disseram que ela era linda e tal, mas só que a mulher do nada apareceu careca. Então, quando ele foi fazer quando fizeram a tradução, aí ele falou assim, nenhuma mulher chega no cabeleireiro e pede, me dá o estilo Ronaldinho, por exemplo. Primeiro, na época, a série, esse episódio era de 95, 96, uma coisa assim. Quando ele falava em Ronaldinho, ele não estava falando Ronaldinho Gaúcho, ele estava falando Ronaldo, que antes se chamavam Ronaldinho. Então aí você vai vendo como é que... Então ele teve que fazer uma tradução para aquela época, para aquele contexto, e você vê como se perdeu. Porque você sabe que na série, o cara nunca ia falar em Ronaldinho. Nunca, não faz parte da cultura dele. Para isso, teria que... Aí a gente associa que Ronaldinho raspava a cabeça, né, o Ronaldo Fenômeno, e não é o Ronaldinho Gaúcho. Se você pegar hoje e for ler aquilo ali, a pessoa não vai entender. Por que ela não vai entender? Mesmo os brasileiros. Porque o Ronaldinho, para ele, é o Ronaldinho Gaúcho. Não é o Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Entendeu? Então, a questão é cultural, é social, e o tempo interfere na interpretação também daquilo que você vai construir. Porque como os sentidos são construídos no tempo também, os sentidos vão mudando, eles vão se transformando. E esse caso especificamente, você deixou de chamar o Ronaldinho de Ronaldinho para chamar de Ronaldo. Entendeu? Aí aquela tradução ficou datada, se perdeu no tempo, você não pode mais chamar. É um negócio bem interessante mesmo. Verdade, é bastante interessante mesmo, professor. Foi ótimo o minicurso, me aguçou muito sobre a curiosidade sobre o estudo de metáforas, achei muito interessante. Não, que bom. Eu agradeço a participação. A única coisa que eu lamento foi o fato de eu ter atrasado ali na hora de passar, né? Mas, graças a Deus, foi tudo bem depois, né? E é isso mesmo, Rafael. Tradução e legenda. A tradução professor, tem uma
tem uma pessoa perguntando sobre a bibliografia de novo, as referências que o senhor fez, se o senhor pudesse repassar. Eu vou tentar anotar aqui tudo que o senhor falar e jogo aqui no chat. Eu mando para você, eu mando para você, e eles podem pedir para você repassar. Eu te mando por e-mail. Deixa eu colocar aqui. Eu passei a apresentação para você, tá, Charles? Ok. Aqui. Enviei aqui. Aí você só abrir e recortar, que vai para você. Tá? Com a bibliografia que tá lá. Enviou pelo meu e-mail? Eu mandei pro e-mail do Charles. Ah, tá. Tá? Para ele abrir e disponibilizar para o pessoal. Boa tarde. Eu posso falar rapidinho? Claro. Oi, professor, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu sou a Renata, eu sou orientanda da professora Isaura, Prof. Letras. Ah, Isaura, já está aqui. Isso, o senhor faz parte da minha banca, estivemos juntos, né? Um pouquinho antes aí do isolamento social com essa pandemia. E, na verdade, eu gostaria de parabenizar o minicurso, muito bom, informações excelentes, que contribuirão, com certeza, na minha dissertação, e faz a gente repensar, inclusive, na nossa prática, né, em sala de aula, dando esse olhar importante, a maneira como construímos, né, os novos sentidos a partir das informações, e ter esse olhar, né, bem particular para cada aluno, né, que nós temos. E é isso, muito obrigada, tá? Obrigado a você pelo comentário. Gente, obrigado a vocês todos pela participação. Foi ótimo estar com vocês aqui. E precisando de mim, o Charles tem meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Obrigada, professor. Ana Luísa, obrigado pela... Renata, tchau, tchau. Obrigada. Tá? Obrigado a vocês. Muito obrigado, Juliana. Boa tarde para vocês. Agora eu vou me preparar para minhas 2 aulas da noite. Agora também. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado pela participação, gente. Obrigada, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.